Olá, meus segundos anos, como é que estão? Tudo bem? Vamos lá, mais uma aula de geografia para nós darmos continuidade ao nosso conteúdo, ao ensino-aprendizagem, fazendo que entenda-se as competências e as habilidades, certo? Do nosso estudo de geografia. Vamos aí dando continuidade nessa semana, 30 de julho de 2020, certo? Vamos aí se motivar com esperança e motivação e foco. Vamos lá, sempre acreditando que podemos ser melhor, certo? Estamos dando continuidade aí ao nosso conteúdo, certo? Na nossa aula sobre a ordem internacional, aquele conceito, né, que se deu após Segunda Guerra até os dias atuais, aquela dinâmica, vimos na aula anterior as questões das semanas passadas, né, a questão da ONU, né, a CSNU, né, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, vimos a cooperação Sul-Sul, né, entre Brasil, Índia e África do Sul, né, aqueles países se unem ali para fortalecer os blocos econômicos, políticos, também sociais, certo? Vamos lá, nessa caminhada, certo? Vamos trabalhar hoje a ordem econômica, certo? Dentro do contexto da ordem internacional. Como foi esse processo aí, certo, pessoal? Eu espero que vocês estejam aí motivados. Vamos lá, sempre usar nosso livro didático aí, certo? Vamos usar a página 86 e 87 hoje, para a gente entender, interpretar, compreender esses fatos ocorridos aí nesse cotidiano, né? Desde da Segunda Guerra, queda do Muro de Berlim, as novas alianças, né? Países do Ocidente, do Oriente, a Europa dividida, certo? Todo esse conceito da ordem internacional, certo? Dentro desse conceito, nós vamos iniciar nossa aula, certo? Qualquer dúvida, vamos tirando aí essas dúvidas nas redes sociais, vias, né, internet ou aplicativos, certo? É um prazer e vamos lá. As nossas aulas de videoconferência também, certo? Como podemos entender a ordem econômica, certo? Essa ordem econômica é um plano que se desenvolve ali logo no final da Segunda Guerra, com a determinado, né, sempre com a orientação dos Estados Unidos, né, que sempre esteve à frente aí desses diálogos pós-guerra, porque foi o país menos devastado, né, das grandes potências e que foi, né, que se espelhou, né, na questão de desenvolver esses países que ficaram ali destruídos. Aí dentro dessa ordem econômica, certo, vamos entender melhor. Plano econômico, né, que visava garantir a reconstrução e a estabilidade da economia mundial após o fim da Segunda Guerra, certo? Dentro desse plano, houve um conceito da lei em 1945, né, que se estabeleceu entre 1944 e 45, se estabeleceu, aí foi criado um plano que foi chamado de a Conferência de Bretton Woods, que é nos Estados Unidos, a cidade, né, que fica ali entre os estados, né, correspondente, localizado em New Hampshire, certo? Nos Estados Unidos. E esse conceito, ele vai tratar as questões de um novo conceito, de um plano para melhorar a economia mundial, né? Como ela estava ali em decadência desde a década de 30, com a crise de 30, né? A queda das bolsas de valores. Esse plano vem para dar uma alavancada nos países que estavam em crise, logo após a Segunda Guerra, certo? É a Conferência de Bretton Woods, certo? Ficou muito conhecida, até hoje se fala muito desse conceito. E tem as características desse plano, certo? Eu peço que vocês também acompanhem aí nesse conceito aí na página 86, certo? A questão, para a gente entender os gráficos aí, esse gráfico aqui ele apresenta aí o mundo, né, as maiores potências econômicas em 1950, certo? E vocês podem acompanhar aí, tem os Estados Unidos, a União Soviética, né,
o Reino Unido, a França, aqueles países que sempre estavam ali mais acima, né? Sempre na economia mundial, certo? Para a gente entender melhor essa tabela. E essa corrida, né? Como ela se desenvolveu, como esse plano mudaria esse processo mundial das moedas que seriam utilizadas no mundo todo, certo? Devido a esse novo plano, né, que substituiria o ouro, né, que se tudo se pagava em ouro, criava-se aí uma nova moeda internacional, né, sob o domínio dos Estados Unidos. É o que nós vamos ver agora, certo? Muito bem, espero que esteja entendendo aí. E vamos lá, sempre fazendo esse feedback aí. Vamos lá, características: substituição de um padrão monetário, o ouro para o dólar. Ouro, certo? Moeda vigente até os dias atuais. Por quê? Antes se pagavam com ouro, né? As transações eram tudo calculadas em ouro. E esse processo, ele sai do ouro, né? E vai entrar o dólar, né? Que vai ter a mesma equivalência do ouro, certo? Em papel, em moeda, né? Na verdade, certo? Sendo que era uma moeda mundial, que seria apresentada, toda comercialização mundial seria baseada em cima do dólar, certo? Cotado, certo? Uma moeda para o mundo inteiro, certo? Esses conceitos, né, eles foram pós Segunda Guerra, porque eles apareceram durante o plano de Bretton Woods, certo? Porque foi uma conferência que reuniu vários países, ali tinham entre os 44 países que eram membros, né? E eles se reuniam e iam dando essas normas para o mercado internacional, certo? Dentro desse conceito aí, nós temos as questões também, onde outros países ali que eles faziam parte e eles iam negociando, e entre isso foram se apresentando novas instituições de desenvolvimento mundial, tanto na economia, também na política, certo? E aqui eu apresentar alguns deles, né, que foram criados dentro dessas conferências, dentro dessas datas aí, certo? Que é o BIRD, né? BIRD, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, certo? E aqui tem o FMI, Fundo Monetário Internacional, né? Esses bancos, essas instituições, eles se apresentaram, né, como foram criados para melhorar o desenvolvimento dos países pós Segunda Guerra, né? Mas também seguir uma regra, vamos dizer, para o mundo, né? Devido à globalização, o processo de transporte de mercadoria, certo? E empréstimo para melhorar alguns países e outros, né? Que sempre ainda temos países que ainda devem ao FMI, né? Porque é uma dívida com bastante juros, certo? E essa questão, né? Que vai englobando esse processo mundial, todas as nações numa constante, né, desenvolvimento mundial, dependendo dessas instituições ou organismos, né? AID, Associação Internacional de Desenvolvimento, outro organismo ali criado, certo? Que era para manter a constante de desenvolvimento, né? Os países que estavam mais devastados pela guerra, os países da Europa, né? Também eles melhoraram muito com essas organizações, né? Porque tiveram ajuda, foram criados bancos, organizações para facilitar essa reconstrução, certo? E o GATT, né? O GATT, que é uma sigla em inglês, certo? O GATT em inglês. Por quê? O GATT é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, certo? Esse acordo, ele entra entre os blocos, os países que se compram e vendem, né? Ali, geralmente, entre os países da Europa e os países da América do Norte, né?
e alguns outros blocos isolados, certo? E com isso vai se apresentando vários outros tipos de blocos, como Brinks, que já era um bloco independente desse bloco aí, já para criar tipo um controle entre os países membros, certo? E nesse conceito ele iria desenvolvendo cada região por blocos econômicos. A Europa, a América do Norte, a América do Sul, a África, a Ásia, né? E surge esse conceito de organização, certo? E a OMC, né, que sabemos que é a Organização Mundial do Comércio, né? Hoje, com mais de 190 países que são membros, né? Hoje é um país para vender, comprar e vender, ele tem que estar dentro dessa organização, desse contexto mundial da globalização, compra e venda de mercadorias, certo? E nesse conceito, pessoal, vamos dando continuidade aí, espero que vocês absorvam esse conteúdo aí, vamos tirando nossas dúvidas nas nossas aulas em videoconferência ou no nosso conceito, né, pelas atividades, certo? E vamos lá, certo? Como vimos aí, que foi o plano econômico, né? Esse plano econômico que visava o desenvolvimento e reestruturar a economia dos países devastados pela guerra, certo? Tem outras características, a conferência de Bretton Woods, né, que está dentro do plano econômico, da ordem econômica, e suas características. O que? Mudar o conceito de moeda, né? Essa substituição do padrão monetário, certo? A substituição do dólar, do ouro para o dólar, certo? Vimos também esses organismos que foram surgir dentro desse conceito, dentro dessas datas de 1944 a 1945, certo? Para melhorar essa distribuição e as relações internacionais, certo? Certo, pessoal? Foi um prazer, eu espero que tenham gostado e vamos lá, sempre continuando com fé e determinação e foco. Valeu, até a próxima.